Os dons espirituais são para hoje? Povo de Deus, hoje o nosso tema, o nosso assunto é exatamente esse. Os dons espirituais são para hoje ou não são? Qual é a sua visão a respeito desse assunto? O motivo pelo qual nós estamos gravando esse vídeo é porque o ensino cessacionista, ou seja, aqueles que acreditam que os dons não são para hoje, está tomando uma proporção muito grande no nosso país. Então, alguns grupos cristãos creem que os dons não são para a igreja, que os dons eles serviram para um propósito, que era para ratificar a mensagem, e que aconteceram muitos dons miraculosos em tempos específicos, como por exemplo com Moisés, depois com Elias e depois com Jesus e os apóstolos. Mas qual é a visão bíblica a respeito disso? Então, baseado nisso, eu quero te dar aqui 4 razões pelas quais eu acredito que os dons espirituais são para hoje. Fique comigo até o final, tá certo? Antes de nós continuarmos, eu gostaria nesse momento que você se inscrevesse no nosso canal. Não te custa absolutamente nada. Se você der um like, também não te custa nada, não atrapalha o seu canal, mas vai fazer uma diferença gigantesca para o nosso. Então, você podendo, se inscreva agora, porque senão você esquece, tá certo? Então vamos lá, eu quero dar aqui 4 razões pelas quais eu acredito que os dons espirituais são para a igreja, são para os dias de hoje. Primeira razão pela qual eu acredito que os dons espirituais são para hoje é porque Jesus não limitou aos apóstolos ou a igreja primitiva. Não houve essa limitação dada por Jesus. A base disso é João 14:12. Diz assim, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores obras que estas, porque eu vou para o Pai. Então a primeira argumentação é essa. Jesus não limitou aos apóstolos ou à igreja primitiva os dons espirituais. Pelo contrário, ele disse aquele que crê nele. Eu creio em Jesus. E você crê em Jesus? A igreja de hoje, a igreja odierna, dos nossos dias, a igreja de hoje crê em Jesus? Sim. Se crer em Jesus, os dons espirituais são para a igreja. Jesus não limitou aos apóstolos. Jesus disse que é para aquele que crê nele. Essa é a primeira argumentação. A segunda argumentação é muito simples. Não existe nenhum texto bíblico que diga que acabou ou que cessou os dons espirituais. Presta atenção nisso aqui. Se essa fosse a minha única argumentação de que os dons são para hoje, eu me calaria. Porque a palavra trindade não existe na Bíblia, mas eu creio na trindade. Então, se essa fosse minha única argumentação, eu não falaria nada, mas não é. A primeira é que Jesus não limitou aos apóstolos. A segunda, não existe nenhum texto bíblico, não existe meio versículo, não existe de forma alguma nenhum texto, nenhum versículo diz que os dons cessariam nos dias da igreja. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, a Bíblia diz quando os dons vão cessar. Então veja bem, além de eu ter nenhum texto que diz que os dons cessaram, eu tenho um texto que diz quando irá cessar. E isso vai fazer toda a diferença. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim, a caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Então eu quero parar aqui com você. Vamos lá.
A Bíblia está dizendo o seguinte, que profecia, língua e ciência vai cessar um dia futuro. Quando? Quando vier o que é perfeito. Existem alguns estudiosos que acreditam que esse perfeito está falando do cânon, está falando da palavra. Mas majoritariamente se crê, e é o que eu creio, que esse perfeito está falando de Jesus. Tá certo? Esse texto, ele está falando da pessoa de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, que quando vier o que é perfeito, vai cessar. E eu acho interessante porque os cessacionistas, eles dividem os dons miraculosos dos outros dons. Então ciência para eles vale para hoje, mas profecia não vale. A questão é que 1 Coríntios capítulo 13, ele coloca no mesmo versículo profecia, línguas e ciência. Então, qual é a base que eu tenho para o fim dos dons? A volta de Cristo. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, além de eu não ter um texto para dizer que cessou, a base que eu tenho para dizer que vai cessar será no fim dos tempos, ou seja, quando Jesus voltar. Já li para você aqui 1 Coríntios 13, já li agora 1 Coríntios capítulo 1, e eu vou ler aqui também para você Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. Presta atenção na leitura. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Também sobre o servo e sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção no seguinte, que o profeta Joel está profetizando o derramamento do Espírito, ele está falando sobre dons, profecias, sonhos proféticos e visões. E ele está dizendo que isso aí vai durar até quando? Até o grande e terrível dia do Senhor. E para confirmar o porquê eu creio nisso, é Atos 2,39, que Pedro agora está pregando em Atos 2,39, e a pregação de Pedro está baseada na profecia do profeta Joel. E olha o que Pedro diz. Porque a promessa, ou seja, ele começa lá nos dois, ó, isso aqui nós não estamos bêbados. Isso aqui é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos, os pais profetizariam. Então ele começa falando sobre isso. Aí ele diz o seguinte, porque essa promessa aqui é para vós, é para os vossos filhos e para todos os que estão longe, ou seja, nós, que não somos judeus, mas fomos alcançados pela graça de Deus. E ele diz assim, todos quantos o Senhor Deus chamar. Então, meu irmão, a base que nós temos para dizer que os dons iam acabar, a base é a volta de Cristo, não é a morte dos apóstolos. Amém até aqui? Então vamos só recapitular. Primeiro motivo pelo qual eu creio que os dons são para hoje. Primeiro motivo é, o Senhor Jesus não limitou aos apóstolos e nem à igreja primitiva. Ele diz que todo que crer nele faria as obras que ele fez e ainda maiores. E o maior aqui, eu acredito que é em quantidade, tá bom? Não é em grandiosidade de milagre, mas é em quantidade. Então, tudo que ele fez está disponível para a igreja em uma maior quantidade, porque somos muitos. Primeiro motivo. O segundo motivo é porque não tem nenhum versículo bíblico dizendo que os dons iriam cessar após a morte dos apóstolos. Terceiro motivo é porque a Bíblia diz quando iria cessar, quando o perfeito vier, ou seja, na volta de Jesus. E aí nós temos vários versículos. Correto até aqui?
Quarto e último, por que eu acredito que os dons são para hoje? É porque a Bíblia, ela incentiva procurar dom. Se os dons não fossem para hoje, não teria por que a Bíblia dar tanta ênfase em procurar os dons. E eu quero mostrar isso para você. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz: segui a caridade e desejai os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: não desprezeis as profecias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz: não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, diz: portanto, irmãos, desejai ardentemente profetizar e não proibais em falar em línguas. Ou seja, a Bíblia, o quarto motivo pelo qual eu creio é que a Bíblia, ela exorta. A palavra exortar não é brigar. A palavra exortar é encorajar, tá certo? Encorajamento. Então a Bíblia, ela nos exorta, nos encoraja a procurar os dons, a desejar os dons ardentemente, a não desprezar os dons. Então isso aqui faz toda a diferença. Amém? Esse vídeo é só para mostrar as 4 razões pelas quais eu creio que os dons espirituais são para hoje. Se você quiser que eu faça um vídeo completo, colocando aí o contraponto do que os cessacionistas creem e o que nós cremos como continuistas, você coloque aí no seu comentário que eu faço um vídeo completo, que vai ser mais longo, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até uma próxima. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal, que você vai nos ajudar muito. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima. Um abraço.